Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês a resenha de um livro que, embora a gente ainda esteja no começo do ano, eu já sei que vai figurar lá no final do ano entre uma das minhas melhores leituras de 2021. E no caso eu tô falando do lançamento da editora Verus, 1 Milhão de Pequenas Coisas, da Jodi Picoult. A Jodi Picoult é uma autora que eu gosto demais. Ela tem mais de 20 livros publicados. Esse daqui, se eu não me engano, é o 25º livro dela. A gente não tem todos traduzidos no Brasil, mas ainda assim a gente tem bastante coisa dela por aqui. Inclusive tem livros dela disponíveis lá no Kindle Unlimited. A promoção de 3 meses por R$1,99 não tá ativa para todas as contas, mas tá ativa para várias contas. Se você ainda não assinou, aproveita para fazer isso e conhecer a escrita da autora. Todos os links importantes para vocês sempre ficam aqui no box de informações. Essa foi a minha 4ª leitura de alguma coisa escrita por ela e foi o 4º livro que eu terminei embasbacada, admirada de como ela é uma escritora habilidosa. Todos os livros que eu li dela até agora foram muito bons. Esse daqui vai ser adaptado para os cinemas. Pelas informações que eu encontrei, o filme tá em desenvolvimento, vai ser produzido pelo mesmo produtor de La La Land e vai ser estrelado por ninguém menos do que Viola Davis e Julia Roberts. Então a gente já pode esperar aí uma grande produção. Não é o primeiro livro da Jodi Picoult que é adaptado. Outro grande sucesso dela é O A Guardiã da Minha Irmã, que deu origem ao filme Uma Prova de Amor. E a grande questão dos livros da Jodi Picoult é que ela sempre parte de tramas extremamente complicadas. Ela vai lidar com dilemas éticos, dilemas morais, situações que fazem tanto a gente se perguntar o que eu faria se eu estivesse no lugar dessa personagem, quanto também dão aquele gás pra gente na leitura, porque é impossível que a gente não queira saber como tudo vai se desenvolver, o que vai acontecer, e também permite que ela crie personagens muito complexas, que eu acredito que sejam dos grandes fortes do livro dela, e 1 Milhão de Pequenas Coisas tem todas essas características. A gente tá falando da história da Ruth, uma enfermeira obstétrica há mais de 20 anos, só que ela é impedida de tratar um dos bebês que estava ali aos cuidados dela, porque os pais dele são supremacistas brancos e não querem que ela se aproxime da criança simplesmente porque ela é negra. Acontece que depois de um turno duplo de trabalho da Ruth, em que o hospital tá uma loucura, cheio de pacientes, ela acaba ficando sozinha com o bebê, porque as enfermeiras que estavam cuidando dele são chamadas para um parto de emergência. Mas durante esses minutos o bebê apresenta uma complicação, ela hesita por não saber o que fazer, se ela deve prestar atendimento ou se ela deve acatar as ordens que ela recebeu. O bebê depois recebe o atendimento, mas ele morre. Aí a gente parte para outra complicação, em que a Ruth vai ser considerada responsável pela morte da criança. E aí quando ela recebe uma advogada para defendê-la no caso, a defensora pública é branca e ela não quer colocar no tribunal a questão de raça, porque ela acha que isso vai ser prejudicial, sendo que tudo começou a partir disso. Só aí eu acho que já dá pra gente ter uma noção, né, de quantas situações complicadas que vão ser colocadas nessa equação da história, e a cada nova passagem a Jodi Picoult acrescenta uma camada ainda mais de reflexão. Acima de tudo, eu acho que esse é um livro muito bem embasado, com muita pesquisa, dá pra sentir que é uma história muito bem construída. Então no começo, por exemplo, a gente tem essa realidade do universo da medicina, em que muitas vezes eu me senti assistindo Grey's Anatomy, assim como depois a gente também parte para esse universo dos tribunais, e principalmente de quem exerce a função ali num órgão público. Então como essa realidade nem um pouco glamurosa, né, se comparada aos grandes advogados particulares em escritórios particulares. E aí em grande parte também eu me senti assistindo How to Get Away with Murder, ainda que na série a personagem da Viola Davis não seja defensora pública, né. De qualquer maneira, esses universos foram muito bem representados, o que deixa a história mais interessante. Eu adorei todas as cenas de preparação pro tribunal, eu adoro dramas de tribunal, e a Jodi Picoult tem vários livros, né, que se enquadram nessa categoria, e essas são coisas que vão dando esse gás a mais pra leitura, que vão prendendo mais o leitor, que vão tornando a trama mais rica e mais interessante. E a pesquisa que ela faz não tá só pra representar esses universos, mas na construção de cada personagem, porque aqui a gente também vai ter 3 narrativas alternadas. A narrativa principal é a narrativa da Ruth, que é a enfermeira. Um ponto que ela também coloca nessa questão da identidade da Ruth, né, é o fato dela ser uma negra de pele clara, algo que traz também uma diferença muito grande com a irmã dela, que é uma negra de pele escura. E a Ruth então foi essa mulher que acabou tentando se adaptar ao universo branco sem conseguir se encaixar lá, mas que também não conseguiu se encaixar completamente na própria comunidade negra, por ela ter a pele mais clara. E tudo isso vão trazendo outras questões, outras
camadas de conflitos presentes no livro. Depois a gente tem a narrativa da Kennedy, que é a defensora pública, e a gente tem a narrativa do Turk, que é o pai da criança, a narrativa do skinhead, do supremacista branco. Ela é a narrativa que aparece em menos quantidades, o que eu achei ótimo, porque foi aquela narrativa difícil de você ler, porque ela realmente representa a visão que ele tem de mundo, os ideais dele. A Jodi Picoult de fato conversou com 2 ex-skinheads para poder construir esse personagem, para poder pegar o vocabulário que eles utilizam, para tentar compreender um pouco aí desse universo. Então a forma de como ela passa isso é difícil de acompanhar, principalmente porque a gente tá falando de uma proximidade muito grande daquilo que os personagens sentem com a gente lendo, né? Se fosse uma narrativa em terceira pessoa, haveria aí ainda um grau um pouquinho maior de distanciamento, mas em primeira pessoa não dá, você tá ali dentro da cabeça da pessoa. E mesmo isso eu acho que foi rico pra leitura como um todo, porque ela permite você compreender um pouco mais essa visão. E quando eu digo compreender, não significa justificar o que acontece, porque eu acho que nada do que essas pessoas fazem é justificável, mas a compreensão que eu digo aqui no sentido de que a nossa mente, ela busca explicações, embora nem sempre a gente vá conseguir isso, e essa perspectiva acaba oferecendo um pouco disso, né? De você ver que são realmente grupos de pessoas formados exatamente pela raiva, uma raiva que não foi trabalhada e acaba se direcionando de uma forma extremamente deturpada. Eles acreditam em algo que, assim, pra gente que tá lendo é absurdo, mas na cabeça deles aquilo é verdade. E uma das coisas tão difíceis também nessa narrativa do Turk é porque, embora eu não tenha tido empatia por ele em momento algum da história, a gente precisa lidar com o sentimento de que ele é uma pessoa horrível e ao mesmo tempo ele é um pai de um recém-nascido que morreu, ele é um pai que perdeu o próprio filho. Então são sentimentos muito intensos e todos misturados e a gente não sabe como lidar com eles. Se existe um jeito da gente separar essas coisas, como que a gente processa isso? E ao mesmo tempo as perspectivas da Ruth e da Kennedy, elas também compõem esse cenário muito bem. A Ruth trazendo essa visão, né, de uma mulher negra, que exigiu muito estudo também da Jodi Picoult, muitas conversas com mulheres negras para ela poder criar essa personagem, porque a Jodi Picoult é uma escritora branca, e a perspectiva da Kennedy, que é a mulher branca, tá aí numa situação bem próxima da Jodi Picoult, e que ela vai colocar em contraponto as outras 2 perspectivas, principalmente para demonstrar a questão de privilégio e para demonstrar que você não precisa ser um skinhead para você fazer parte da estrutura do racismo, para você se privilegiar dessa estrutura. Uma das coisas que me incomodava demais na narrativa do Turk era o fato de que muita coisa que ele defendia, que ele falava aí, era muito fácil de uma pessoa que não é skinhead, mas que se recusa a aceitar os próprios privilégios, irem concordarem, de olhar e falar, não, o que ele faz é errado, mas ele até tem uma certa razão nisso que ele tá falando. E pra isso a gente tem a narrativa da Kennedy, pra mostrar onde estão os detalhes, pra mostrar de que outras formas esse racismo aparece, mesmo quando você não tem a intenção de ser uma pessoa ruim, mesmo quando você não pratica violência, quando você não coloca isso de uma forma aberta e exposta como ele faz. E esse acaba sendo também um dos pontos importantes do livro, porque a Jodi Picoult, por ser essa escritora branca com um público predominantemente branco, ela tem uma chance muito grande de atingir um público que não esteja aberto a discutir questões de raça, por exemplo. São pessoas que talvez, quando escutem esse discurso vindo de pessoas que abertamente defendem essas questões, falem, não, é exagero, isso não tem nada a ver comigo. Mas vindo de uma fonte que talvez elas não esperem esse conteúdo, acabem recebendo essa mensagem de uma outra maneira, e eu espero sejam impactadas de uma forma positiva, a ponto de fazer aí a autocrítica e começar a refletir as questões ao redor. Isso tem o seu fator problemático também, porque também é mais uma maneira, né, do racismo estar aí presente. É problemático que muitas vezes a gente só esteja disposto a ouvir quando vem de alguém que seja igual a nós. Eu acho muito importante também que no final do livro a Jodi Picoult traga uma nota falando do que motivou ela a escrever esse livro, refletindo também o próprio papel dela, inclusive o papel que pode ser problemático no sentido dela ser uma autora branca. O próprio título, 1 milhão de pequenas coisas, é uma paráfrase de um discurso do Martin Luther King. Eu acho que ela foi muito sensível para desenvolver os personagens, para colocar os temas aqui, ainda que em alguns detalhes esteja o fato de que ela é uma mulher branca discutindo essas questões. Então é claro que tudo que ela vai colocar vai passar pelo fato de quem ela é. É muito importante que ela assuma essa identidade, que ela assuma onde ela está posicionada nessa equação toda. Eu acho que isso deixa muito claro que quando a gente fala de racismo, a gente não tá falando de uma questão para pessoas negras. Racismo é uma questão pertinente a todos, porque as pessoas negras são aquelas que sofrem o racismo, mas as pessoas brancas são aquelas que se privilegiam do racismo, que praticam o racismo
às vezes de maneira inconsciente. Então a gente precisa discutir de todos os pontos de vista para que a gente, que faz parte dessa estrutura, entenda como a gente se beneficia dela. Então o tema que está presente no livro é extremamente importante e traz um peso muito grande para a história, e a maneira de como a Jodi Picoult desenvolve tudo isso é extremamente habilidosa. Ela é uma escritora excelente. Esse foi um daqueles livros que eu não queria parar de ler. Ele me proporcionou uma sensação que não são todos os livros que causam, porque mesmo às vezes quando eu tô envolvida com a história, eu ainda tô com um pezinho aqui na realidade, eu ainda tô com aquele pé refletindo sobre o ato de eu estar lendo, no sentido de eu estar gostando, mas tá pensando, será que falta muito pra acabar? O que eu vou fazer depois que eu terminar esse livro? Com essa leitura isso não aconteceu. Eu me desconectei completamente da realidade e eu me enfiei de cabeça, com os dois pés nesse livro. Por causa disso foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, porque aí quando terminou, eu senti que eu tava precisando digerir aquela história, que era uma história que eu vou carregar comigo aí por muito tempo. A única crítica que eu tenho ao livro é o capítulo final, exatamente o último capítulo, porque a finalização que ela deu aí pra um dos personagens não era algo que eu queria ver. Eu preferiria que não tivesse tido esse final. Eu entendo que ela se baseou também em depoimentos que ela recebeu pra poder construir essa história, mas aí eu fico com aquela sensação de que ela representou algo que é a exceção, que não é a regra. Se você já leu alguma coisa da Jodi Picoult, conta pra mim aqui nos comentários. Conta também quem aí ficou interessado pela leitura. Gostou desse vídeo? Então deixa sua curtida, porque isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem não tiver inscrito por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.